Então, por que é um enigma? É um enigma por causa das palavras que Moisés usou e da forma como ele as dispôs. Por exemplo, ele usa para Deus a palavra Elohim. Elohim é plural de Deus. Vocês já aprenderam com Ed René, né? Ele não tem o Talmidim? Então todos nós na IBAB já sabemos que Talmidim é o plural de discípulos. Talmid é discípulo. Talmidim, discípulos. Então nós já sabemos que o im é o plural. Pois é, o Moisés não diz Deus, diz deuses. Deuses. É como se ele dissesse: ouve Israel, o Senhor, que é o tetragrama, o nome de Deus que é impronunciável. E que alguns dizem que tem o som de Javé, de Avé, de Jeová, mas ninguém sabe. Na verdade, o último dos servos de Deus que usou o nome enigmático de Deus, o tetragrama, e sabia o som, foi Jesus de Nazaré. Ele falou 4 vezes o tetragrama. 4 vezes ele disse: eu sou. E usou exatamente a mesma palavra que Deus usou, que ele usou para Moisés. Afinal de contas, nós estamos falando de Deus. Que ele usou para Moisés na sarça ardente. E uma das vezes que ele falou, inclusive, ele falou diante dos soldados, e os soldados caíram desmaiados. Quando perguntaram para ele: é você quem nós procuramos, Jesus de Nazaré? Ele disse: eu sou. Pá! Os caras perderam imediatamente a força. Imediatamente desmaiaram. A palavra, o nome de Deus os derrubou. E só Jesus sabia o som, que ninguém mais sabia. E ele a usou 4 vezes. Então, ouve Israel, o Senhor, que é o nome secreto de Deus, que Jesus foi o último a pronunciar. Então é como se a gente traduzisse assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E quando chega a palavra único, o Moisés usa uma outra frase, uma outra palavra hebraica diferente. Ele usa a palavra errado. Os hebreus têm 2 palavras para dizer um. A palavra Yahid e a palavra errado. Qual a diferença entre elas? A diferença é que se você fosse pedir um copo como esse aqui, e você fosse usar o hebraico, para a palavra você usaria o termo Yahid. Por quê? Porque esse copo aqui é uma peça única. Então, quando os hebreus iam falar de uma peça única, uma unidade na acepção do termo como nós a usamos, eles diziam Yahid. Mas, se você fosse buscar um cacho de uvas, e você fosse usar o hebraico, você não diria Yahid para de um cacho de uvas. Você diria errado. Por quê? Porque o cacho de uvas é um conjunto. É um conjunto único, distinto e só reconhecível como tal. O talo sem as uvas não é um cacho de uvas. Não constitui um cacho de uvas. As uvas soltas num prato, por exemplo, não constituem um cacho de uvas.
O cacho de uvas é aquele conjunto único, distinto e só reconhecível como tal. Então, o que Moisés estava dizendo é: o Senhor, nosso Deus, é uma comunidade única, distinta e só reconhecível como tal. E era um enigma, porque ninguém sabia do que é que Moisés estava falando. E nós só descobrimos isso, só descobrimos o que é que Moisés estava falando no Novo Testamento. Primeiro, por causa de João Batista. João Batista, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo João, versículo 18, ele disse: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então veja, João foi o primeiro a dizer que em Deus havia mais de uma pessoa. Ele começou o testemunho dele assim, versículo 15. João testemunha a respeito dele, Jesus, e exclama: este é de quem eu disse que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então está falando de Jesus. Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. E mais, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, diz João Batista. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então João foi o primeiro a nos dizer: em Deus há mais de uma pessoa. E depois o apóstolo Pedro disse isso lá em Mateus, capítulo 16, versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.